A paz do Senhor, meu querido, minha querida, tudo bem com você? Eu sou o pastor Herman Temel. Estou aqui hoje para fazer este vídeo que é complemento do nosso vídeo de número 239 do plano anual de leitura da Bíblia, onde eu quero falar um pouco sobre Ezequiel, capítulo de número 1, onde Ezequiel tem a visão ali de 4 seres viventes. Mas antes de falar sobre o assunto, você que ainda não se inscreveu aqui neste canal, se inscreva, me ajude assim a crescer aqui no YouTube e a levar a palavra de Deus para ainda mais pessoas, levar a palavra de Deus ainda mais longe. Também, se puder, já curta esse vídeo e o compartilhe para o maior número possível de pessoas, amém? Então, vamos para o nosso vídeo. É isso mesmo, meu querido e minha querida. Ali em Ezequiel, capítulo de número 1, o homem de Deus, o profeta Ezequiel, ele vai ter uma visão. E nessa visão, ele então vai ver 4 seres viventes. E esses 4 seres viventes, cada um tem 4 asas, com mãos debaixo das asas, corpo na forma de homem, pernas como de homem, os pés ali na sua parte de baixo, semelhante a cascos, né, de um bezerro, de um boi ou coisa semelhante, e a sua cabeça, eles tinham ali 4 rostos, rosto de homem, rosto de boi, rosto de águia, rosto de leão. Eles tinham então ali 4 rostos, cada qual olhando em uma direção. Quando eles se moviam ali, eles não viravam para se mover, para onde quer que se moviam, era como se movessem sempre para frente. Afinal de contas, ele tinha rostos olhando para os 4 lados. Então, se eles andassem para frente, é como se estivessem andando para frente. Se andassem para trás, era como se estivessem andando para frente, porque tinha um rosto ali também. Para onde quer que andassem, eles nunca precisavam se virar, porque eles olhavam nas 4 direções. É claro que quem ouviu essa visão naquela época, e principalmente o profeta Ezequiel, que viu, ele soube a interpretação na hora. Mas nós não temos uma interpretação declarada na Escritura. A Escritura não nos diz detalhe por detalhe o que aquela visão profética ela significava. Primeira coisa que a gente tem que entender é que foi uma visão profética. Ezequiel está tendo de Deus uma visão. Existem algumas pessoas que pegam esse texto porque fala de algumas rodas que estavam em volta ali daqueles seres e pegam e dizem que eram discos voadores, que ali eram OVNIs, extraterrestres e coisas semelhantes. Mas o próprio Ezequiel, vamos ver aqui inclusive, ó, ele mesmo deixa claro, veja aqui comigo, ó, que no versículo de número 1, e aconteceu no 30º ano do 4º mês, do 5º dia do mês, estando eu no meio dos cativos junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Então, o próprio profeta aqui já deixa claro que ele está tendo uma visão de Deus. O que provavelmente ele viu ali foram querubins. Nós vamos ver essa descrição aqui dos animais, desses seres, viventes com rosto de homem, leão, águia, touro, que tem asas, mais de 2 asas, mais do que um par. Nós vamos ver, por exemplo, Isaías, ele vai ter uma visão semelhante e ele vai dizer o que eram aqui, o que foi essa visão. Veja aqui, ó. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. Essa é uma tradução, que nós encontramos. Vou ver outra tradução aqui, olha só. E em torno dele posicionavam-se serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto,
com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Então, veja aí que eram criaturas celestiais, anjos, serafins ou querubins, que Isaías viu, que Ezequiel provavelmente viu também, e que João vai ver também ali em Apocalipse, nós vamos ler daqui a pouco. O que nós temos que entender é que o foco da visão ali de Ezequiel foi a glória do Senhor, assim como aqui em Isaías, onde ele diz, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Tanto que na visão de Ezequiel, ele vai ver também um trono sobre a figura desses seres viventes. Então, o foco aqui é a glória de Deus. E ele vai ver ali, então, e também esses querubins. E nós podemos trazer aqui algumas questões, alguns significados, tá? Não podemos afirmar, mas lendo a palavra de Deus, nós podemos trazer alguns significados. Por exemplo, eles podiam olhar ali em todas as direções diferentes, podiam olhar para todo lado, em todas as direções. Não só porque os seus rostos estavam virados ali, né, nessas posições diferentes, mas como também a palavra de Deus ela vai dizer ali em Ezequiel que essas rodas elas tinham uma espécie de olhos por sobre todas elas, estavam ali cobertas de olhos. Elas eram altas, grandes, tocavam a terra, estavam em volta desses querubins e esses olhos olhavam por toda a terra. É interessante que em Apocalipse, quando João ele vê a glória do Senhor, capítulo de número 4, no versículo de número 7, veja o que diz aqui. Olha só, Apocalipse, capítulo 4, versículo 7. E eis que vem com as nuvens. Opa, perdão que eu abri aqui o versículo, capítulo errado. Vamos lá, capítulo 4, versículo de número 7. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Veja só que coisa então. Ezequiel vê ali os animais e esses animais eles têm 4 rostos diferentes. Já João ele vê 4 animais, cada um com um rosto diferente, mas veja que a figura dos rostos é justamente a mesma. E o que é que João está vendo? Veja aqui comigo, olha só o que é que ele está vendo, que no capítulo 4, e ao redor do trono havia 24 tronos. E eu vi assentados sobre os tronos 24 anciões, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre as suas cabeças coroas. Mas era ao redor do quê? Do trono. De que trono? Olha só, volte aqui comigo. E fui arrebatado no espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e sardônica, e o arco celeste estava em redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda, assim como está em Ezequiel. Fala do trono, fala do arco celeste em volta, e a semelhança ali também de pedra preciosa. Então o foco é o trono de Deus, o foco é que a glória de Deus está aparecendo para Ezequiel. Os animais são os mesmos e tem um significado para esses animais. Mas, entenda, olhando para as 4 direções, muitos olhos, os olhos de Deus estão sobre toda a terra. Deus se move sobre toda a terra. Deus tem domínio sobre toda a terra e sobre todos os reinos da terra. Quando nós vemos os rostos, representando ali até de certa forma os querubins, os serafins, anjos, nós vemos o rosto do homem, do leão, da águia e do touro. Existem algumas simbologias dentro da palavra. Por exemplo, o homem
foi a criatura feita por Deus na sua semelhança, mas o ser dotado de inteligência. Então, aponta para essa questão da inteligência dos seres celestiais, os seres de Deus, os querubins, da inteligência. Eles são dotados de inteligência, tanto que um deles se rebelou. Ou seja, dotado de opinião, dotado de desejo, como homem podendo tomar as suas próprias decisões. Assim, o querubim lá, ungido de Deus, se rebelou contra Deus e foi expulso do céu. Nós vemos então o leão, ele é uma figura do rei, né? O rei da selva. A figura do leão é a figura de majestade, de grandeza, porque os seres celestiais são grandiosos. A palavra de Deus diz ali no livro dos Salmos que fomos feitos menores do que os anjos. Eles têm essa grandeza na sua criação, pela forma como eles foram criados e por serem seres celestiais desde já. A figura da águia, a águia era sem dúvida o animal mais ligeiro, mais rápido sobre a terra. Em Ezequiel a gente vê que o seu mover era como de um raio, de um relâmpago. A águia voa alto, está nas alturas e enxerga também muito bem, enxerga de longe também a sua presa. E nós vemos o touro, o boi ali, que é um animal forte, mas facilmente domesticado e que serve muito bem ao homem. Ou seja, podendo representar aqui os serafins, os querubins, os anjos, como fortes, poderosos que são, nós sabemos. Tem a decisão, poder de escolha, o rosto do homem. Tem grandeza, majestade. Nós vimos que foi essa grandeza, essa majestade que subiu ali a cabeça do querubim ungido, ele começou a fazer comércio no céu. A palavra mesmo fala ali, eras grande, formoso eras. E como um touro serve alguém, está disposto a servir. E assim, os querubins, aquelas criaturas, serviam a Deus, como os de Apocalipse. Ali em Apocalipse, capítulo de número 4, que estávamos lendo, né? Lemos o versículo 7, mas veja o versículo 8 que diz, e os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, semelhante às rodas cheias de olhos. E não descansavam nem de dia nem de noite, fazendo o quê? Dizendo, santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Ou seja, estão ali servindo ao Senhor. Aqui são possibilidades de entendimento para estas figuras, né? Eles não viram, não precisam virar porque tem rosto para os 4 lados, mas ao mesmo tempo porque diz que eles eram guiados, aquelas rodas que estavam ali, quando a roda subia eles subiam, quando descia ele descia, quando ia para um lado ele ia, quando ia para o outro lado ele ia, e diz que o Espírito estava ali naquelas rodas, ou seja, é como que aquelas rodas fossem um poder de Deus os envolvendo, e esse poder de Deus, então, os moviam. Ao mesmo tempo que eles não precisavam virar, porque estavam olhando em todas as direções, ao mesmo tempo, porque estavam sendo guiados pelo Espírito de Deus. E essa roda que os seguia, os rodeava de uma forma e de outra, era praticamente ali a glória de Deus que os cercava. E a visão ali de Ezequiel teve um propósito específico, e qual foi? Trazer uma profecia para os cativos ali em Babilônia, como Apocalipse, aparição que vai ser para trazer uma palavra profética, e como para Isaías também. É Deus revelando-se ao homem em glória, mostrando coisas que o homem pode entender em parte, mas que demonstram o seu poder e a sua glória para trazer uma palavra profética. Amém? Provavelmente eu não esclareci em totalidade Ezequiel capítulo de número 1, ali a visão de Ezequiel, mas eu acredito que deu para esclarecer um pouquinho aí para você. Amém? Então não esqueça de compartilhar este vídeo,
de curti-lo também. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se aqui no canal. Um forte abraço, a paz do Senhor e viva Ele, viva Jesus!